Minha gente, cheguei! Mais um Bem Bahia começando. Hoje estamos aqui no Museu Casa da Misericórdia, que fica no Centro Histórico de Salvador, um lugar que pulsa cultura e tradição. O programa desta semana tá pra lá de especial. Nós acompanhamos duas importantes feiras literárias, a Flicam, em Canudos, e a Flipelô, que acontece aqui no Pelourinho. A gente vê espetáculos, vê trabalhos de artistas de diferentes linguagens e a gente se encontra para conversar. Esse estado que está se destacando por ter festas literárias em todas as cidades da Bahia. E mais, uma visita à ocupação do Benin, Ecos da Diáspora. A partir de uma visão interdisciplinar, pensar não apenas o campo da arte, da cultura e do patrimônio, mas também como é que isso se articula com as dimensões espirituais, ancestrais e todo o trabalho de memória que a gente vem fazendo. E o ensaio do aclamado espetáculo Torturado. E a gente começa o Bem Bahia viajando. Nossa equipe foi até o município de Canudos, no interior do estado da Bahia, para acompanhar a 5ª edição da Flicam, Feira Literária de Canudos. Literatura e tradições, outros sertões, outros olhares, é o tema da Flicam 2025, que acontece aqui em Canudos. Esse ano nós estamos trabalhando tradições populares e literatura, tradições populares, outros olhares, né, outras linguagens e tudo mais, no sentido de dizer o seguinte: olha, é preciso parar de dizer que o sertão só tem pobreza, miséria e desigualdade. Tem mesmo, mas não é somente isso. Tem cultura, tem arte, tem cinema, tem fotografia, e isso a gente faz aqui, a gente irradia não só em Canudos, mas em todo o sertão, e a gente volta para o grande slogan nosso, que o sertão vira arte nesse período. Um cemitério dorme em tua fonte, choro de mãe, soluço de menino, se escuta à noite pelo teu terreiro. Salve Canudos! Por ser uma escritora aqui do semiárido, do sertão, longe dos grandes centros, onde naturalmente acontecem os grandes eventos literários, é sempre um desafio estar integrada, né, nesses movimentos literários. Porque nós, mulheres do interior, não tínhamos, agora isso tem sido ampliado, mas não tínhamos essa representatividade. Como é que eu me reconheço escritora se eu não vejo uma escritora igual a mim? O sino silenciava por completo em Canudos. Silenciava dentro daquelas pessoas que se sentiam vazias, não conseguindo ouvir a própria voz. Esse livro, por exemplo, é mais recente. É O Silêncio do Sino. Ele foi escrito em 2020, na ocasião, inclusive, da pandemia. E eu já lancei várias vezes aqui em Canudos, estou lançando novamente nessa feira. Esse livro, meu objetivo foi trazer um protagonista que fosse uma criança e que eu personificasse nessa criança todo o heroísmo do povo de Canudos. O que aconteceu com as crianças em Canudos foi uma coisa muito terrível, né? Nesse massacre, que não foi uma guerra, que a gente sabe que não foi uma guerra, foi um genocídio, foi um massacre. Então as crianças, elas foram massacradas de todas as formas, estupradas, violentadas, vendidas para casa de prostituição na Bahia depois. É aqui que Antônio Conselheiro, lá atrás, em 1996, 1997, enfrentou a oligarquia nacional do Exército, enfrentou o latifúndio, enfrentou inclusive a Igreja Católica da época. Então, Conselheiro virou um símbolo de resistência. E nós estamos nesse sertão cada vez mais dizendo: olha, é preciso resistir. Nosso principal objetivo é atender aos jovens estudantes, né, do ensino fundamental e ensino médio. Então, a gente escolhe autores, convida autores que possam dialogar melhor com eles. E tem uma questão que eu acho muito clara, que a gente acostuma na escola a estudar autores mortos. E quando eles vêm nas feiras literárias, eles veem que os autores estão vivos, que são jovens como eles, que estão escrevendo, que estão produzindo. Isso é para eles, às vezes, uma surpresa, mas também é uma festa. Eu vejo cultura, eu vejo o reconhecimento da nossa história no Flicam. Se não fosse a Flicam e a UNEB, talvez Canudos não tivesse tanta visibilidade. Eu
é muito bom assim para a valorização da nossa história, da nossa cultura, da nossa memória. Uma festa literária, uma feira literária, ela também tem um papel para a formação de leitores e para os índices da educação daqui, né? Então as feiras ela promovem o acesso ao livro, ela movimenta a economia da cidade através de uma programação literária, cultural e artística, mas ela é sobretudo um ambiente de formação de leitores. Então ela tem esse papel e a Bahia hoje é o estado com a maior rede de festas literárias do país. Tem sido uma referência para a gente no Ministério da Cultura. A gente está estimulando outros estados e outros municípios também para estarem realizando isso. Tá aí, muito bacana! As feiras literárias vêm se consolidando como um lugar de fomento econômico e cultural na Bahia e no Brasil. Um espaço de troca entre autores e incentivo à boa leitura. E agora, o nosso assunto é teatro. Depois do sucesso no Sudeste do Brasil, o espetáculo Torturado está de volta aos palcos de Salvador. O musical, dirigido por Elísio Lopes Júnior, recebeu nossa equipe em um ensaio aberto. Quase um ano se passou desde que Torturado, o musical, estreou em Salvador. A adaptação do premiado livro de Itamar Vieira Júnior, que se passa no sertão da Chapada Diamantina, teve temporadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde arrancou aplausos e reações emocionadas, com direito à presença do próprio Itamar Vieira Júnior, autor do livro, e da atriz Fernanda Montenegro na plateia. O espetáculo, dirigido por Elísio Lopes Júnior, voltou a se apresentar em Salvador, onde recebeu estudantes da rede pública de ensino. Quem foi até lá foi o repórter Arlon Souza. A escola vai ao teatro porque a escola precisa de teatro, a escola precisa de arte, a escola precisa de cultura e de formação de plateia. Eu estou aqui com a diretora Iranildes Caetano, que é diretora da Escola Municipal Miguel Arraes, né, que trouxe justamente uma turma de alunos para poder conferir esse espetáculo que é o Torturado, né, professora? Estamos muito gratos, né, por estar aqui. Para nós é uma realização, o sentimento de pertencimento muito próximo à nossa comunidade, que é necessário, uma resistência que eles vão vivenciar agora através do teatro. A oportunidade de estar no teatro é impagável. Eles têm o desejo de vir, muitas vezes não têm a condição de estarem aqui, de frequentarem um lugar tão importante. Além do mais, estimular a cultura nesses alunos é essencial. Estimular a frequentar espaços como esse de cultura, de interação, são importantes demais. Eu acho que é o legado maior que a escola pode deixar. Nós somos os donos da terra, nós somos os filhos do chão. Aonde você vai não tem perto nem longe, não se chega lá devagar nem depressa. Isso me acrescenta aprender sobre a cultura da Bahia, até porque o Brasil tem cultura, o mundo tem cultura. E sair da escola e vir para cá é mostrar que a gente aprende de uma forma diferente. A experiência é ótima, estou amando, muito legal, que é uma coisa diferente do dia a dia de cada um. Muito boa. Nós, artistas, temos sempre uma pequena dúvida em tudo que a gente faz. A gente costuma gostar muito do que a gente faz, mas sempre tem aquela questão de se o outro vai receber aquilo. É aquela coisa, né? Eu sei o que eu estou dizendo, mas não sei o que o outro está entendendo. Quando eu comecei a escrever o Torturado, eu fiquei com muito receio das pessoas que leram o livro terem uma Belonísia, uma Bebiana deles, e a gente construir uma outra. Mas acho que as coisas estão se concretizando, estão se juntando. Cada plateia reverbera no espetáculo de uma maneira muito especial, né? Eu acho que é uma história que tem tudo a ver com o universo estudantil. Tem uma turma aqui que é de escola, e eu acho que o espetáculo Torturado funciona realmente como um ensinamento para essa turma jovem sobre como a gente lida com a questão das terras, né? Aê, mil vivas! O Torturado é um sucesso, já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. Não é pouca coisa não, viu, gente? Parabéns a Elísio, a Audrey e a
toda a gente envolvida nessa produção. Do teatro, agora a gente vai para as artes visuais. Salvador recebe um projeto muito interessante. É a Ocupação Benin Ecos da Diáspora. O evento propõe uma conexão ativa entre os territórios do Recôncavo, no interior da Bahia, Salvador e do Benin, na África. Esse é um projeto que ele nasce de uma pesquisa dentro da universidade. Eu sou professora da UFBA, do curso de artes. E nós temos, a partir de uma visão interdisciplinar, pensar não apenas o campo da arte, da cultura e do patrimônio, mas também como é que isso se articula com as dimensões espirituais, ancestrais e todo o trabalho de memória que a gente vem fazendo. Então, aqui a gente tem parte dessa ocupação do Benin, né, que começou com uma pesquisa de pós-doc da Paula, né, que fez parte do pós-doutorado lá com a gente na UFRB em Cachoeira. Então, todo o projeto dela era justamente investigar essas relações entre o Benin e o Recôncavo, né? Então parte da pesquisa foi realizada em Cachoeira e parte no Benin. A ocupação representa um ato de resistência e de continuação de um trabalho que, desde o seu nascimento, trilha caminhos de tecnologia e ancestralidade, forjados nos saberes, histórias e memórias entre os povos africanos e a diáspora brasileira. Algo que a gente tem repetido entre nós, que ocupar é cuidar. Saber Savalu foram conquistadas, as laços de Benin ficou. Dia 1º de agosto, que é o dia que a gente escolheu para a abertura da exposição e da ocupação, é o dia da festa da independência do Benin, né? Então, o Benin, assim como outros países africanos, tem uma independência tardia aí, né, nos anos 60. E para nós é importante marcar esse momento também, entendendo o trabalho que a gente faz como um trabalho de combate ao racismo, um trabalho de luta pelas independências não apenas no sentido político, mas também de imaginários, né, de possibilidades de sonhar outros futuros para os países africanos e para o povo negro da diáspora. Salvador é uma cidade onde tem uma forte influência da cultura iorubá, né, da cultura banto, mas também da cultura jeje, isso é importante, da cultura euefon. Então, com relação à presença dos artistas iniciados do culto de Babá, do Ilê Achipá, que fazem parte da nossa exposição coletiva aqui no 2º andar. Para nós é uma alegria muito grande a gente poder acolher artistas que desenvolvem as suas criações a partir do legado do Mestre Didi. Mestre Didi, grande artista, sacerdote, chefe dessa comunidade que completa esse ano 45 anos aqui em Salvador e que deixa para nós um legado através de filhos da casa que seguem no seu pensamento de conexão entre arte e espiritualidade, entendendo o espaço da arte, o espaço criativo da arte, não apenas como um espaço estético de fruição, mas como um espaço de conexão com o sagrado. É uma alegria muito grande, né? Eu sou filho da casa, o Moachipá. Meu nome é Cleison Otum Elebogui. E 45 anos de uma casa que tem uma relevância enorme para a cultura negra, não somente na Bahia, mas no Brasil e no mundo. Nós somos um canal direto entre a Bahia e a Nigéria e o Benin. Então, o que eu diria é para todos e todas, venham ver, venham sentir, venham viver essa ocupação, que é literalmente uma ocupação ancestral.
A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco tem mais feira literária aqui no nosso Bem Bahia. Até já! Então você tem a carta do papai sobre Roque Santeiro, quando o Dias Gomes teve a sua obra censurada pela ditadura militar de 64. E aí vai muita conversa boa. Estamos de volta com Bem Bahia, diretamente aqui do Museu Casa da Misericórdia, que fica no Centro Histórico, em Salvador, onde acontece uma importante mostra, Excelsos Excessos, reciclagem do barroco, pinturas de Chico Mazzoni. O barroco português, que é transposto para o Brasil, e ele recebe a carga dos artesãos nativos, dos realizadores nativos desse barroco. Então isso imprime uma regionalidade, isso imprime uma identidade muito própria. Então eu quis refletir sobre isso, reinterpretar isso em 28 telas e estou trazendo essa exposição aqui. Bom, e nessa mostra, a contribuição luxuosa da artista visual Goya Lopes, já quero saber como é que se deu esse encontro, essa parceria, esse convite. Então, isso faz parte de uma das zonas da exposição. Durante a minha pesquisa, eu entendi que eu tinha que dividir essa exposição em 3 zonas. Uma zona sagrada, é óbvio, né, porque o barroco surge em função da religião católica, mas também tinha uma zona profana, que é aquele barroco que se difunde na arquitetura, na arte, nos objetos, no design de modo geral, e tinha esse aporte afro-brasileiro, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, porque o barroco também acontece durante o período colonial e você tem a contribuição afro-brasileira. Então, seja nos balangandãs das baianas, seja no bordado rechilier das senhoras da Boa Morte, lá de Cachoeira, ele também se manifesta, e seja através da devoção que o povo preto tem por Santa Efigênia, que foi a primeira santa africana. E quando eu faço essa zona afro-brasileira, eu convido a minha grande amiga Goya Lopes, uma artista consagrada, que ela contribui com 2 telas inéditas, inclusive retratando o Cosme Damião, que é um par de santos que não estava na minha coleção, mas aí ela traz essa contribuição, e traz também uma peça de vestuário da sua linha luxo, porque afinal de contas é um designer de moda, é muito conhecida por isso. E aí nós compomos essa exposição também com a contribuição de Goya. Bom, então são 3 eixos, o sagrado, o profano, o afro-brasileiro, que você acabou de explicar. O que te fascina no barroco? O que te inspira? Então, o que me inspira é o excesso. Eu também sou uma pessoa de excessos, né? Eu gosto do mais. Para mim, menos é mais não funciona. Para mim, o mais tem que ser mais mesmo. E o barroco traz isso, né? Traz um excesso de informação, um excesso de ornamentação. Isso me agrada muito. Então, eu trago para a contemporaneidade esses excessos, e o que é mais interessante é que eu agrego a essas telas elementos de descarte, ou seja, embalagens de alimentos, invólucros de comprimidos que seriam descartados, e eles acabam ornamentando as minhas telas. Então, isso também fala dos excessos da sociedade de consumo, né? A gente produz muita coisa e muita coisa tem que ser descartada. Então, tem essa reflexão também. Tá aí, 42 anos de carreira, uma carreira bem sucedida, uma trajetória já com nome e sobrenome. Parabéns. Obrigado. E vamos deixar o convite para o pessoal de casa, Chico. Então, é uma exposição que já está aberta ao público, que fica aqui até no Museu da Misericórdia, até o dia 30 de agosto, num espaço lindo, da frente da Baía de Todos os Santos, e com uma cenografia muito especial feita para abrigar essa exposição. A gente continua nosso giro pelas feiras literárias. Nossa equipe foi acompanhar de perto a abertura da Flipelô, que este ano prestou homenagem ao romancista, dramaturgo e autor de novelas, o baiano Dias Gomes. A festa literária do Pelourinho é um evento de encontro de artes em torno de artes da palavra, de artistas da palavra. É um momento em que a gente vê espetáculo, no ano passado homenageando
Raul Seixas, esse ano Dias Gomes, a gente vê espetáculos, vê trabalhos de artistas de diferentes linguagens e a gente se encontra para conversar. Esse estado que está se destacando por ter festas literárias em todas as cidades da Bahia. Foi um espetáculo que a gente criou em 2022, mas foi para o Teatro Castro Alves, era um outro formato. E aí eu adaptei a dramaturgia dele toda para a gente fazer aqui no palco da Flipelô, pensando na rua, né? Botamos mais música, uma música só a mais e também deu uma enxugada no texto. E estou muito feliz de estar podendo fazer essa abertura, é uma honra para mim, né? Estar aqui na Flipelô fazendo essa abertura e com essa equipe maravilhosa. Eu particularmente acho que é o grande dramaturgo brasileiro, ele fez a grande obra para mim do teatro brasileiro, que é o Pagador de Promessas, que eu acho ele consegue misturar tudo do Brasil, é uma amálgama do que é a nossa cultura, nossos problemas, nossas desigualdades. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? A importância da Flipelô para incentivar a leitura para o senhor. Excelente, que às vezes a gente tem que ser provocado para poder ter aquele ânimo, aquela vontade de aprender mais e conhecer mais. Dias Gomes é baiano, mas poucas pessoas conhecem a história de Dias Gomes. Então, esse momento foi um momento de oportunidade para a gente conhecer um pouco mais. A Flipelô cresceu muito, hoje a gente tem muitos espaços, mais espaços ativados. São 196 atividades distribuídas em mais de 13 espaços oficiais, fora os espaços alternativos, que é o Flipelô Mais, onde as instituições promovem suas atividades. A Flipelô é esse espaço de lançamento de vários livros, inclusive de mais um livro novo dessa coleção, Um Gesto de Amizade, Cartas, Dias Gomes e Jorge Amado, que é dessa editora Casa de Palavras, que é da Fundação Casa de Jorge Amado. E eu estou aqui do lado de quem? De uma herança desse grande escritor, que eu já falei que é o tradutor, um dos tradutores da alma baiana, do lado aqui de Paloma Amado, né? Que estava até há pouco tempo aqui autografando esse livro. Me fala um pouco desse lançamento, dessa coleção e do prazer de estar lançando esse livro dentro da Flipelô. Isso vem das cartas, mais de 200 mil cartas que papai doou para a Fundação Jorge Amado. Isto é, a Fundação é o repositório de todo o trabalho literário do papai. E cartas são um trabalho de escrita. E o papai dizia que responder a uma carta é um gesto de amizade. Por isso a coleção se chama Um Gesto de Amizade. E começamos com o livrinho do Dias Gomes. Então você tem a carta do papai sobre rock santeiro, quando o Dias Gomes teve a sua obra censurada pela ditadura militar de 64. E aí vai muita conversa boa. Eu acho que é importante para a gente demarcar também que nós não somos simplesmente o lugar que tem o Pelourinho, que é uma coisa antiga, com acarajé, com o Olodum, com as igrejas lindas, isso tudo que é incrível, é maravilhoso, mas a Bahia não é só isso, é também isso, entendeu? Eu acho que a Flipelô reposiciona o nosso valor, mostrando a riqueza que é a gente poder ter no mesmo espaço, né, uma banda de percussão passando e logo depois um espetáculo de teatro sobre Dias Gomes, nessa mesma praça, aqui nesse mesmo Largo do Pelourinho. Tá aí, vida longa as festas literárias, que elas continuem impulsionando vida, trocas e muitos conhecimentos. E outra dica super bacana é a primeira edição do Performance da Bahia, que reúne 30 artistas em Salvador e em Jiquié entre os dias 13 e 17 de agosto. O evento contará com apresentações de performance, debates e ações formativas presenciais e virtuais. Acessar o Instagram, @BienalPerformance. O Bem Bahia de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. A gente vai, mas a gente sempre volta.
Segue a gente nas redes sociais, dá aquela olhadinha lá no YouTube da TV Bahia, que tem muito assunto, muita cultura para você. Um beijo grande e eu deixo vocês, ao som de Jadson. Tchau, tchau. Quando cresce, todo mundo vê. Não o caminho traçado, a navalha